Ontem estivemos estudando um pouco sobre a restauração do testemunho do Senhor. E vimos aqueles que são chamados os livros da restauração. São os livros de Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Esther e Nínias. Então todos esses livros formam para nós aquilo que entendemos como a doutrina da restauração do testemunho do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, também uma palavra de encorajamento a todos. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler sobre a carta à igreja de Éfeso. A partir do versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não os achastes, e os achastes mentirosos, que tens perseverança, e por amor ao meu nome sofrestes, e não te has cansado. E porém tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. De outra forma, venho a ti e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós nos colocamos aqui mais uma vez, Senhor, agradecidos a Ti por nos permitir estarmos reunidos para poder ouvir a Tua palavra, para poder ter comunhão uns com os outros, poder Te tocar na vida de cada irmão aqui, Senhor, e sentir nessa doce comunhão. E rogamos ao Senhor, nos permita ver um pouco mais do Senhor na Tua palavra, quais são as implicações, as exortações, os Teus encorajamentos para nós nesta hora. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nesse capítulo 2 do livro de Apocalipse, nós podemos chamar assim que essa é a parte histórica da profecia, onde nós temos essas sete cartas às igrejas da Ásia. E aqui, essa primeira carta à igreja de Éfeso, esta palavra Éfeso traz a ideia de desejar. E existe algo na palavra de Deus que nós temos que ser bem cuidadosos no estudo, no exame, na aplicação, na interpretação, é entender como as coisas são colocadas em ordem. Por que começa com a doutrina dos apóstolos, com o partir do pão, ou com a comunhão, com o partir do pão, com as orações aí em Atos 2:42? Essa é uma ordem estabelecida. Porque lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o final, nós temos Cristo, a igreja, a cruz e o rei. São ordens que não podem ser mudadas. Da mesma forma, essas cartas aqui, elas foram colocadas numa ordem que não podem ser alteradas. Começa com Éfeso. Isso é muito importante. Quando você abre a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós temos o Evangelho chegando a essa cidade. Era uma cidade que no tempo do apóstolo Paulo tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Para aquela época, era uma metrópole. Podemos dizer assim que era a cidade mais importante de toda a Ásia Menor, que era constituída de 18 províncias. A igreja de Éfeso, ela nasceu de uma forma extraordinária,
Para você ter uma ideia, nós temos 19 capítulos do Novo Testamento endereçados ou que estão relacionados com esta igreja. 19 capítulos. Acrescente-se a isso o que nós podemos chamar a revelação mais profunda sobre o eterno propósito de Deus em Cristo, que é a carta à igreja aos Efésios, que é constituída de 6 capítulos, 155 versículos. Foi o que Deus trouxe ao coração de Paulo para poder endereçar esta igreja. É a exposição mais profunda do eterno e supremo propósito de Deus em Cristo. Foi endereçado a esta igreja. Também foi nesta igreja que Paulo gastou aquilo que podemos chamar a maior parte do seu serviço ao Senhor. Para você ter uma ideia, foi um período de 3 anos. Ele passou 3 meses pregando ali na sinagoga. 9 meses foi o período que ele passou, onde ele alugou uma escola, e ali, como ele diz, lá no capítulo 20, a partir do versículo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, e ele vai fazer uma exposição linda, aqueles presbíteros, mas ele coloca algo muito particular ali, que a esses irmãos ele entregou todo o desígnio, todos os desígnios de Deus. Por que não dizer as revelações mais profundas daquilo que Deus havia colocado no seu coração? A essa igreja. E durante 2 anos, e nós temos que acrescentar esse período, durante 2 anos, eles evangelizaram toda a cidade de Éfeso, casa por casa. E o evangelho invadiu toda a Ásia Menor. Não foi pouco, irmãos. Posso dizer para vocês que esse foi o maior avivamento do livro de Atos dos Apóstolos. Os frutos desse avivamento foi o que realmente resultou na grande obra de Deus naquele tempo. Então nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez em Jerusalém, em Antioquia, em Corinto, porém nada se compara com aquilo que foi realizado pelo Espírito Santo na cidade de Éfeso. 19 capítulos do Novo Testamento, eu repito, foram endereçados à história desta igreja. Agora, quando você chega aqui em Apocalipse, você tem essa triste carta. Por que triste? Se você observar os detalhes aqui, não tem como você pensar de outra forma. Das 7 cartas, podemos dizer que a carta à igreja de Éfeso, ela consiste na mais dura exortação, juntamente com a carta à igreja de Laodiceia. E se formos extremamente cuidadosos no exame e na aplicação do estudo dessas 7 cartas, nós podemos fazer aqui um paralelismo entre essas duas cartas. Entre essas duas cartas, nós podemos fazer um paralelismo. E esse paralelismo nos ajuda a entender o paradoxo entre outras duas cartas. Ou, se Éfeso e Laodiceia fazem um paralelo, elas são um paradoxo para a carta à igreja de Esmirna e Filadélfia. Isso é muito importante, mas não é meu encargo aqui compartilhar isso. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é como que uma igreja que recebeu um extraordinário mover de Deus, recebeu um grande depósito espiritual, ela chega a ouvir do Senhor assim: eu removerei do teu lugar o teu candeeiro. Nós sabemos que o candeeiro, ele ficava lá no lugar santo do tabernáculo. Você se lembra disso muito bem. Se você ler Êxodo capítulo 25, você vai ver ali quando Deus ordena a Moisés a construir o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo e o lugar santíssimo são as 2 partes interiores do tabernáculo. Lá no lugar santo estava o candeeiro. Ele era feito de uma só peça de ouro batido, pesava 33 quilos. Era uma peça especial, nobre, assim como a arca. E ele tinha uma função. A sua única função era iluminar.
Se você ler cuidadosamente sobre o candeeiro, você vai descobrir que as suas luzes não eram como a gente, inclusive quem foi a Israel, vai ver lá no museu, perto do monte, do Muro das Lamentações, um grande candeeiro lá. E quando me foi apresentado aquele candeeiro, eu simplesmente balancei a cabeça. Os judeus nos dias de hoje não leram o Velho Testamento, porque as lâmpadas, as maçãs, não é para o alto, elas são focadas, isso está na Bíblia. É para iluminar, não é o que está acima, é o que está de frente. Porque a ideia aqui é a centralidade de Cristo. O propósito da igreja é colocar toda a sua luz no Senhor, não nela mesma. É um princípio pequeno, mas é um princípio profundo, porque a igreja não tem como objetivo ser a luz. O objetivo da igreja é colocar toda a iluminação, toda a centralidade, toda a exclusividade em Cristo Jesus. A igreja não é o centro, Cristo é o centro. Então, e aqui o Senhor está dizendo para essa igreja que Ele vai remover, isto é, a funcionalidade. É como se a igreja perdesse o seu brilho. É como se essa igreja, ela perdesse a sua função de igreja. Então, quando você estuda essa carta aqui em Apocalipse capítulo 2, você vai ver algo que o Senhor diz para esta igreja. Primeiro, você vai observar que o Senhor faz 8 referências sobre o caráter dessa igreja. Quando nós olhamos essas 8 referências, nós chegamos à conclusão que essa igreja não era uma igreja qualquer. Essa era uma igreja que tinha caráter, que tinha obras. Eu penso que se a igreja de Éfeso ela fosse ressuscitada nos nossos dias, ela seria uma igreja admirável. Ela seria uma igreja onde as pessoas diriam: que igreja é essa? Uma igreja que tem obras, perseverança, que batalha pelo nome do Senhor. Uma igreja que não suporta obreiros maus, que coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos, não são, e ainda os declara mentirosos. Uma igreja zelosa. A igreja de Éfeso, nos nossos dias, irmãos, ela seria um modelo de igreja. Seria uma igreja, eu acho que todos nós poderíamos olhar para essa igreja e dizer: meu Deus, os irmãos da igreja de Éfeso são realmente irmãos muito bem pastoreados, muito bem conduzidos, porque nessa igreja, olha o que o Senhor diz aqui, que Ele é aquele que tem as 7 estrelas aqui, que é uma figura do ministério dos anciãos, que anda no meio dos 7 candeeiros. É uma igreja que o Senhor tem autoridade, e é uma igreja onde o Senhor tem sua centralidade. Quem não quer congregar essa comunidade? Mas existe algo em Deus, irmãos, que nós nunca podemos esquecer. É que Deus é sério, e Deus é sério. Nós não podemos ignorar a seriedade e a santidade de Deus. Nós nunca podemos, dentro desse contexto de seriedade e santidade de Deus, achar que Ele perde o seu padrão. Deus tem um padrão. O padrão de Deus é Ele mesmo. Deus é sua própria lei. Deus é o seu próprio padrão. Quando você chega em Números capítulo 20, você vê Deus dizendo para Moisés, dizer à rocha, para que dessa rocha pudesse brotar água para o povo beber. Moisés estava tão fragilizado. Ele estava tão fragilizado. Miriam havia morrido. Imagina o povo sempre murmurando. 40 anos de caminhada. E naquele momento de fragilidade, ele perdeu o controle. E irado, ele pegou o cajado e bateu na rocha. E por conta disso o Senhor repreendeu, reprovou, e ele não entrou em caminho. Porque Deus é sério, Deus é sério. Então veja que o Senhor diz algo para esta igreja. No versículo 4 ele diz: tenho, porém, contra ti. Esse ponto, ele deve ser realçado diante dos nossos olhos. Porque nós podemos ter muitas obras, nós podemos ter muitas virtudes, porém Deus é justo e santo ao julgar. Então quando Deus olha para essa igreja, Ele não olha como nós olhamos, porque nós olharíamos para essa igreja e veríamos as suas virtudes, mas agora nós vemos como o Senhor vê.
O Senhor vê que essa igreja, ela tinha muitas obras, porém ela não tinha o principal, ela não tinha afetos devotados ao Senhor. E a primeira coisa que o Senhor busca em nós, não é o quanto nós podemos fazer por Ele, mas é o quanto daquilo que Ele fez em nós exige e nos habita. É o que Ele faz em nós, não é o quanto nós temos para oferecer. Porque, meus irmãos e irmãs, nós temos que ter consciência que as nossas obras, se elas não derivam de uma vida devocional, se elas não derivam de um trabalho que o Espírito Santo opera dentro de nós, é aquilo que Abraão produziu quando ele misturou a sua fé com a carne. Ele produziu Ismael. Fé com carne, religiosidade morta, nós vamos produzir Ismael. Então o Senhor diz: tenho porém contra ti. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos julgue com seus olhos de fogo, de justiça. O que existe de errado em nós? O que nós não conseguimos ver no nosso caminhar, nas nossas motivações, no nosso serviço, na nossa devoção? Nós temos que ser cuidadosos, irmãos, porque nós podemos achar que temos um modelo de igreja. Nós não temos modelo de igreja. Veja o que Deus disse para Moisés, quando Ele ordenou que ele construísse o tabernáculo: fazei tudo conforme o modelo que eu te mostrei. O modelo da igreja não está em nós. O modelo da igreja está em Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ler o livro de Atos, como o Novo Testamento, nos ajuda a ver a igreja de forma orgânica, não de forma institucional, denominacional, clerical, eclesiasticismo, todas essas coisas que ao longo dos anos, eu falei sobre isso ontem, todas essas coisas têm interferido naquilo que é a igreja do Senhor. Nós podemos nos tornar grupos de estudo, grupo de reunião, nós podemos nos tornar qualquer grupo religioso, e podemos achar que isso é igreja, mas o Senhor sabe o que é igreja, porque o padrão da igreja está nele, não em nós. E nós precisamos, honestamente, muitas vezes, ou persistentemente, ir aos pés do Senhor, e dizer: Senhor, passa em revista entre nós, e tudo aquilo que não for das tuas mãos, da tua edificação, retira do nosso meio. Os irmãos mais velhos, anciãos, eles precisam ser verdadeiros atalaias diante de Deus, como aqueles anciãos que ficavam na porta, e que Jeremias, quando escreveu Lamentações, ele lamenta o fato de não haver mais os anciãos na porta, aqueles que julgavam, que entravam, que saíam, o que é, o que não é do Senhor. É o que nós necessitamos. Como aqueles trombeteiros de Números capítulo 10, que ficavam olhando para ver o movimento da nuvem que guiava o povo naquela peregrinação de 40 anos pelo deserto, quando o povo saiu de Ramsés do Egito e entrou ali em Canaã, pelos campos de Moabe. 40 anos, 42 estações, a nuvem guiava eles. E esses trombeteiros que estão ali no capítulo 10 do livro de Números, precisa ser o papel dos anciãos do nosso tempo. Aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, se a trombeta der o som certo, quem preparará para a batalha? Quem estará pronto para a batalha? Precisamos da palavra certeira, correta, viva, eficaz, poderosa, cortante e penetrante entre nós, irmãos, para que nós não tenhamos desvios, para que nós não tenhamos distrações. Então o Senhor diz para essa igreja: tenho porém contra ti. Sabe qual é a minha pergunta, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu com esta igreja, que tinha tamanha profundidade espiritual? Esta igreja que recebeu algo que nenhuma outra igreja no Novo Testamento pôde experimentar, o que a igreja de Éfeso experimentou, em termos de verdade, em termos de comunhão. O que foi que aconteceu, irmãos? Vamos tentar entender isso. Observe bem, deixe-me mostrar um pequeno detalhe. Eu acredito que vai nos ajudar a construir esse argumento bíblico que nos permitirá ver o que de fato aconteceu com a igreja de Éfeso,
Olha o que o Senhor diz: tenho, porém, contra ti. Aí ele faz uma outra sentença: lembra-te, pois, de onde caístes. Aí ele coloca uma terceira sentença: arrepende-te. Aí ele coloca uma quarta sentença: arrepende-te, pratica as primeiras obras. E ele coloca uma quinta sentença: senão, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Então não é brincadeira. Você vê a seriedade dessas palavras. 5 sentenças. O Senhor diz que essa igreja está caída, mesmo tendo obras, mesmo batalhando arduamente pelo nome do Senhor, ela estava caída. Com toda a sua perseverança, estava caída. Então você junta todas essas 8 palavras e frases que descrevem aqui as virtudes desta igreja. Diante de Deus ela estava caída. Isso precisa inquietar o nosso coração. Isso tem que nos constranger. Porque se nós não temos este farol de Deus, este alerta de Deus, se nós não temos essa voz de Deus percorrendo o nosso viver como comunidade, nós podemos ser como um barco à deriva, achando que estamos na direção certa. Nós precisamos desse farol que nos ajude, que nos alerte sobre a nossa caminhada. Estou falando, irmão, muito mais para mim. Eu sempre, quando estou diante desses textos, eu olho muito a minha condição e a minha vida na Assembleia onde eu sirvo. Como nós precisamos disso aqui. Então, deixe-me mostrar algo que nos ajuda a ver um pouco mais sobre o argumento da condição espiritual desta igreja e daquilo que depois ela se tornou. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos tomar aqui alguns textos e eles formarão para nós um quadro que nos ajudarão a ver algo muito especial. Atos, capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus. Atos, capítulo 6, versículo 7. E se multiplicava o número dos discípulos em Jerusalém. Por favor, agora, Atos, capítulo 12. O versículo 24 diz: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Agora, capítulo 19. Versículo 20. Assim crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor. Então vamos observar que esses 3 textos, eles fazem uma conexão, uma configuração. O primeiro texto, Atos capítulo 6, versículo 7, nos mostra aquele período quando houve a primeira crise na igreja primitiva e ali foi separado os diáconos para servir os irmãos. Diz que quando houve isso, a palavra de Deus crescia e aumentava o número dos discípulos. Depois, mais à frente, nós vemos o texto lá de Atos 12, onde diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Agora, no capítulo 19, nos mostra a igreja de Éfeso. Aqui é a última vez que você vai ver essa frase. A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Você vai ver que não é algo simplesmente como se fosse natural. Existe aqui degraus, 3 degraus do movimento da palavra de Deus na igreja primitiva. Então você vai ver esses 3 degraus. Quando chega aqui em Éfeso, foi o momento em que a palavra de Deus chegou no seu ápice, em termos de exposição, em termos de revelação, e em termos de aplicação. Que lindo isso, irmãos. Agora você vê, quando o Senhor alcança uma comunidade, e essa comunidade experimenta a vida normal da igreja, o que significa a vida normal da igreja? Qual é a palavra
que define a normalidade espiritual de uma comunidade cristã. Sabe qual é a palavra? Avivamento. Avivamento é a condição normal do viver de uma igreja. O que quer dizer, se uma igreja não está vivendo o avivamento, ela está na periferia da sua jornada espiritual. Eu tomo a liberdade para dizer assim, avivamento precisa ser a nossa obsessão, nosso caminhar, nossa busca. Nós temos que ter a vida normal da igreja. A questão, irmãos, irmãs, é que nós vivemos um longo período de apostasia, de uma apostasia crescente, e nós nos acostumamos em comer das migalhas que caem da mesa, enquanto nós vemos que o nosso chamado como igreja neste mundo é ser uma expressão dos céus na terra. A igreja precisa ser um lugar onde os céus e a terra se encontram. Nós precisamos entrar na realidade daquilo que é a vida normal da igreja. Eu ouço em muitos lugares irmãos orando por avivamento. Eu acho que isso demonstra um pouco de mediocridade. A igreja não deveria orar por avivamento, ela já deveria ser a resposta do avivamento. É nossa obrigação. Você sabe que quando nós oramos por alguma coisa que é dever nosso, Deus não ouve. Você entende? Deus não ouve aquilo que é resposta, aquilo que tem que ser a prática. Por que Deus não ouve? Porque Deus é sério. É nós que não somos sérios. É porque nós temos a síndrome do paralítico do peito de Betesda, que estava ali 38 anos sentado na beira de uma piscina, de um poço, de um tanque, esperando que alguém jogasse lá dentro, porque ele cria que um anjo descia ali e agitava as águas. E ele estava 38 anos ali. Aí Jesus chega para ele e faz uma pergunta, talvez a pergunta mais óbvia que existe na Bíblia. Jesus chega para um paralítico que está há 38 anos na beira de um tanque e pergunta: você quer ser curado? Se você for olhar do ponto de vista natural, a pergunta do Senhor Jesus não faz sentido, porque é óbvio que ele quer ser curado. Ele está há 38 anos ali, mas ele quer que alguém faça algo por ele. E o que ele quer? Que alguém jogue ele lá dentro quando o anjo, porque segundo a crença dele, quando o anjo agitava as águas, o primeiro que entrava era curado. Então ele estava há 38 anos ali. O problema dele não era nem quando o anjo descia, que não tinha ninguém, que todo mundo que pulava lá queria a bênção para si. Sinceramente, irmãos, nem eu acredito nessa história, mas ela está na Bíblia. Não que está registrado na Bíblia, aquilo que ele cria, porque a verdadeira cura chegou. E ela não era uma ocasião, era uma pessoa. Aí ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Aí ele conta toda a sua história. Então nós somos muitas vezes como esse paralítico. Nós queremos que algo aconteça, nós queremos que alguém cure primeiro, nós queremos que o espírito baixe, nós queremos que alguma coisa extraordinária aconteça, entende? E o Senhor pergunta: você quer avivamento? Porque a resposta está em você. É você dizer: Senhor, que o avivamento comece na minha vida, eu quero ser esse avivamento. Mas nós não, eu quero que o meu irmão comece a pular, a pôr uma cadeira na cabeça e sair correndo no meio dos irmãos. Eu quero ver o primeiro a dar uma cambalhota aqui e dizer que tem fogo descendo. A gente quer essas coisas. Mas avivamento, a vida normal da vida da igreja, o viver normal da vida da igreja. Isso é avivamento. Avivamento é aquilo que a igreja de Éfeso viveu, o que esses irmãos viviam. Avivamento era a vida de Paulo. Se você estudar os homens piedosos da Bíblia, você vai ver que eles viveram avivamento. Elias viveu avivamento. Ele era o homem mais odiado do império. Ele vivia um avivamento. Só que nós queremos o avivamento à nossa maneira. Nós queremos o avivamento à brasileira, com os nossos jeitinhos, onde nós temos o controle. Há poucos dias nos Estados Unidos estava acontecendo algo, então se proclamou no mundo todo um grande avivamento. Não é, irmão. Então eu não sei dizer para vocês quantos WhatsApp, mensagem eu recebi com as pessoas perguntando: Luiz, é avivamento? Eu não sou autoridade sobre isso, irmão. A única coisa que eu sei é ler a Bíblia e poder dizer para as pessoas: olha o que está na Bíblia. Agora, não confundam movimento com avivamento. Movimento
por mais piedosos, maravilhosos, de adoração, de oração, amém, mas são movimentos. Ao longo da história da igreja, você vai ver uma série de movimentos bons, porém avivamento não é uma coisa que tem que acontecer hoje e acabar amanhã. O avivamento, ele deveria sair desde o Calvário até a volta do nosso Senhor. O Espírito Santo não veio criar em nós movimentos, ele veio criar avivamentos, vida normal. Mas a pobreza e a mediocridade assolou a igreja ao longo desses séculos. E hoje a gente vê movimentos e a gente acha que é avivamento. Avivamento é transformação de caráter. Avivamento é vida devocional. Avivamento é a preeminência de Cristo na minha vida. Avivamento é quando o meu tempo, as minhas prioridades, as minhas preferências estão aos pés do Senhor. Avivamento é quando eu sou como o Paulo, que tem a coragem de dizer assim, como ele disse em Atos 20, em nada considero a minha vida preciosa para mim. Isso é avivamento. Avivamento é vida quebrantada pelo trabalho da cruz. Isso é avivamento. Mas a gente quer o quê? A gente quer mostrar que avivamento é movimento. E o pior é quando muitos movimentos viram avivamentos. Isso não é avivamento. Avivamento deve ser minha busca diária em viver e servir o Senhor de maneira integral. Quando todo cristão tiver essa consciência, nossas reuniões vão ter uma outra realidade. Nosso viver, nosso casamento, tudo na nossa vida vai bem dizer o nome do Senhor. Então aqui, irmãos e irmãs, a palavra de Deus chegou no seu ápice. Quando o inimigo vem destruir o avivamento numa comunidade local, ou destruir a sua vida normal, ele tem dois fundamentos em vista. Quais são eles? A verdade e o amor. O que é a verdade para nós? Nós não podemos definir alguns termos cristãos, bíblicos, baseado no secularismo do nosso dicionário, da nossa cultura, do intelecto, de forma alguma. Algumas palavras bíblicas, elas não podem ser traduzidas de acordo com o nosso dicionário, com a nossa gramática. Verdade é uma delas. O que é verdade? Você já estudou, já imaginou, você já refletiu biblicamente o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade. Não é uma verdade. Uma verdade é conceitual. A verdade só existe uma. Entende? O que é a verdade? Vamos pensar. Deus, quando Ele se conhece perfeitamente. Ele se conhece plenamente. E ao conhecer a si mesmo, Deus, Ele projeta de si mesmo uma imagem que é eternamente semelhante a Ele. E essa imagem que Ele projeta de si mesmo, ao conhecê-lo, Ele projeta uma imagem que é semelhante a Ele. Essa imagem é o seu nome, é a pessoa do seu Filho. Então, quando você pensa no conhecimento de Deus, é o conhecimento que Ele tem de si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, Ele projeta de si mesmo uma imagem que é eternamente semelhante a Ele. Essa imagem é o nome. É aquele que é o Deus com Deus. Aquele que é eternamente Deus com Deus. Co-inerente e coexistente com Deus. Ele é a imagem de Deus. Essa é a verdade. E essa verdade, olha o que diz João no capítulo 1, versículo 14 a seguir. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. De verdade. Essa verdade que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é o entendimento que algumas pessoas tiveram para poder pregar algo sobre Cristo. O Evangelho é Cristo. Em primeiro lugar, no seu ministério, a verdade foi tudo aquilo que Ele ensinou. Tudo aquilo que Ele ensinou era a verdade. Quando Ele vai à cruz e Ele
morre na cruz, ressuscita, vencendo todo o império das trevas, a morte, o pecado, o mundo. Quando ele vence tudo, ele agora ressuscita. E ele se torna para a igreja uma verdade não conceitual, mas a verdade como vida que transforma. Quando diz Atos 2 que Pedro levantou com os 11, ele pregou uma palavra, e você vai ver que essa palavra vai falar sobre 7 características do nosso Senhor Jesus, lá em Atos 2. Mas quando ele terminou, está assim: compungiu-se-lhes o coração. Essa frase, compungiu-se-lhes, significa perfurar. As pessoas ficaram perfuradas pelas palavras de Pedro. Este é o Evangelho. Ele é vivo. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, o Logos de Deus, é vivo, é eficaz. No Novo Testamento se usa 2 palavras, ou 2 termos, para nos falar sobre a palavra Logos e Rema. Uma é o aspecto objetivo, e a outra é o aspecto subjetivo. Quando Jesus disse para Pedro que ele iria negá-lo, depois que o galo cantasse pela 3ª vez, isso é Logos. Essa palavra em Pedro foi Logos. Quando o galo cantou, Pedro lembrou das palavras do Senhor, ela se tornou vida. Então é Rema. Então a palavra de Deus é uma palavra, mas ela tem 2 rumos, 2 lados: Logos e Rema. Logos é quando ela penetra, e ela me transforma. Rema é quando essa transformação se torna vida. Estão vendo? Isso é a palavra. Esse é o Evangelho. Então, quando o inimigo vem destruir uma comunidade, quando ele vem trazer dano a ela, a primeira coisa que ele destrói é o Evangelho, é a verdade. Destrói a verdade. E aí, irmãos, o que a igreja procura fazer? Entretenimentos. Aí nós temos que manter os irmãos ocupados, como a igreja de Éfeso, em serviços, em obras. Aí nós vamos valorizar obras. Nós vamos encher a igreja de quê? De liturgias, formalismos. Essas coisas todas começam a tomar lugar do Evangelho. E as pessoas começam a gravitar, girar em torno de todas essas coisas que nós vemos na carta a esta igreja no capítulo 2. São coisas, são virtudes. Nós não podemos desprezar isso. Mas a questão é que o essencial, o fundamento já foi removido. É a mesma coisa que acontece em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O Senhor vai dizer que muitos vão pregar em seu nome, profetizar em seu nome, operar maravilhas em seu nome. Aí ele diz assim: eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. A palavra iniquidades aqui é a palavra anomos, no grego, quebra de princípio. Então tinha o que? Pregações, milagres, profecias, mas o Senhor rejeitou. E se você observar bem, nos textos seguintes, o nosso Senhor vai falar sobre a edificação de uma casa, sobre a rocha e sobre a areia. Então ele vai mostrar para nós que a edificação sobre a casa, na areia, é isso aqui. É aqueles que têm muitos serviços, mas estão edificando na areia. Logo, logo, quando houver a primeira tempestade, o primeiro vendaval, vai ruir. Essas igrejas sempre, essas comunidades, irmãos, como Éfeso, sempre vão estar em ruínas. O Senhor diz: lembra-te, pois, da onde caístes. Mas o Senhor vai falar sobre a casa edificada na rocha. O que é a casa edificada na rocha? É aquela casa que é edificada segundo a vontade de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. É a vontade de Deus que tem que nos governar, não é a nossa.
É isso que nós vemos hoje, o evangelho pragmático. As pessoas dizem assim, mas está dando certo. Não importa se está dando certo, não importa o como. Esse é o perigo, irmãos. E aqui está algo. Quando o inimigo vai destruir uma comunidade, a primeira coisa que ele faz é diluir a palavra, é distorcer a palavra, é destruir o evangelho. Aí cada um tem o seu discurso, nós chamamos de discurso de evangelho. Não é, irmãos. Quando eu visitava os irmãos lá em Ariquemes, uma conferência que tivemos há poucos dias, aí quando o irmão estava me levando para o local, aí um grupo de irmãos colocaram uma faixa assim, no sinaleiro, Jesus salva, e outros ficavam pulando, né, com as plaquinhas lá, Jesus salva, Jesus sei o que tem, tal. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é pregar o evangelho. Ah, mas fazer um teatro aqui sobre a cruz, isso não é pregar o evangelho. Não chame isso de evangelho. Não dilua o evangelho. Ah, irmão, mas é o que os irmãos sabem fazer. Sabem fazer, Jesus nunca fez isso. Os apóstolos não faziam. O evangelho tem que ser poderoso, ele tem que cortar, penetrar, esmagar, quebrar. Isso é evangelho. Colocar uma placa lá na entrada da cidade, Jesus salva, cura. Isso não é evangelho. Isso é uma frase bonita, de efeito. Isso não produz nada, irmãos. Ah, mas eu conheço alguém que converteu com isso. Amém. Mas se Jesus não entrou no coração, vai entrar uma religião ou salvação psicológica. Então nós temos que lembrar, quando o diabo, o inimigo, quer destruir uma comunidade, a obra de Deus na comunidade, a primeira coisa que ele faz é destruir o evangelho. Aí, irmãos, deixa eu colocar algo para vocês. Se você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, especialmente no capítulo 1, você vai ver que Paulo vai dizer para Timóteo que ele havia deixado Timóteo lá em Éfeso para alertar algumas pessoas que não pregassem fábulas, genealogia. Lembra, irmãos? Essa igreja recebeu o mais glorioso depósito doutrinário. Lembre que Paulo gastou e se deixou gastar por Deus nessa comunidade de irmãos. Agora você imagina que havia se passado pouco mais de 10 anos. O que Paulo encontrou em Éfeso? Sabe o que ele encontrou? Que agora os irmãos estavam pregando palavras vazias, pregando fábulas. Lembre-se, por favor, lá em Atos, capítulo 10, versículo 8, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso, observe bem, Paulo está voltando para Jerusalém, terceira viagem missionária, ele foi a pé. Foi a pé. Ele foi advertido para que ele não fizesse aquela viagem, porque cadeias lhe estavam reservadas, houve uma profecia para ele, mas mesmo assim ele quis voltar. Impelido pelo Espírito Santo, ele voltou. Ele fez questão de passar em Mileto. Quando ele chegou em Mileto, ele pediu que os presbíteros de Éfeso encontrassem com ele em Mileto. Aí Paulo, está assim, Atos capítulo 20, versículo 17, de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Aí no versículo 28 ele diz, atendei por vós. E por todo o rebanho, Paulo, o Espírito Santo, nos constituiu bispos. A palavra bispo aqui não é título, irmão. Esse clericalismo é satânico. Isso chama-se a síndrome de Lúcifer. Bispo, apóstolo, tudo isso, irmãos, são funções, não são títulos clericais. Reverendo, imagine chamar um homem de reverendo. Sabe qual é o único homem que é digno de reverência? É aquele que está no trono. Isso é uma blasfêmia. Você se referiu a um irmão chamar reverendo Ricardo. Alguém que é digno de reverência? Uau! Sabe quem queria isso? Lúcifer. Isso é Lúcifer. Bispo aqui, irmão, a palavra é episcopo. Escopo, quem é engenheiro, o arquiteto sabe, é um projeto, é o escopo. E o ep é aquele que está no alto, olhando para o projeto, aquele que olha do alto, aqueles que são os atalaias. O que mais combina com essa palavra no Velho Testamento é atalaias, aqueles que estão atentos, aqueles que supervisionam. É o papel dos anciãos. Olha o que Paulo diz. Ele chamou os presbíteros de Éfeso, são os anciãos.
E disse para os presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. A função dos anciãos é supervisionar, ter um olhar atento, é viver num plano mais alto, para poder ver a obra de Deus, o cuidado, o zelo. É isso, irmãos, não é posição. Esse aqui é o apóstolo, esse aqui é o bispo, e esse aqui é o diácono. Como se aqui é o reverendo mor, né? Aqui é o subreverendo, e aqui é o Zé Ruela. Nada disso, irmãos. Na obra de Deus não tem essas classificações. Essas coisas foi Satanás que trouxe. Baseado em quê? Quando o Papa Leão, no ano 440, se autoproclamou Papa, primeiro Papa, e ele reivindicou esse título, e todas as pessoas tinham que tratar ele como Pai. Um só devemos chamar Pai. Aí vem, irmãos, tanto o institucionalismo como o eclesiasticismo e o clericalismo. Essas três coisas foi o que Satanás implantou. E falo com tristeza, é o que nós vemos hoje. Hoje o ministério é clerical, a igreja é denominacional, institucional. Aí tem todos os nomes. E parece que lá o céu é um grande loteamento de todo tipo de nome de denominação. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ainda tem uns homens que dizem assim: irmãos, eu sou o fundador da igreja. A única coisa que eu sei como faz é tentar fundá-la. Porque o único que é o fundador, é o edificador dela, é Cristo Jesus. Ele é o cabeça dela. Então, na obra de Deus não tem clericalismo. Se você achar que tem, então você vai ter que escrever mais uns capítulos da Bíblia aí, porque nos que estão escritos não existe. O que existe são funções. Quando os dois irmãos lá, o Tiago e o João, pediram para a mãe dele: vai lá no mestre, pede para ele, para que lá no reino dele, eu e meu irmãozinho sentam à direita ou à esquerda. Quando a mãe chegou e pediu, Jesus disse: você não sabe o que está pedindo. Esses lugares foram reservados pelo meu pai. Aí você estuda a partir dessa história. Qual foi o destino dos dois? O primeiro, o Tiago, o mais velho, foi o primeiro mártir. E o mais novo, que era o João, você sabe a história dele. Foi jogado vivo numa caldeira fervendo de água. Depois foi tirado de lá, foi desterrado para a ilha de Pátio. Foi o último dos apóstolos a morrer, mas teve uma vida de quebrantamento, de entrega e rendição à obra do Senhor. Esse é o caminho. Você quer o reino? Então primeiro saiba, o caminho do reino chama-se cruz, e não título, glamour, sucesso. Então vamos voltar aqui, irmãos. A gente percebe que Paulo diz, aqui em Atos 20, versículo 28, aí mais embaixo ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes saltarão sobre vocês, para poder enredar alguns após si. E foi justamente o que aconteceu em Éfeso. Aí, lá no capítulo 1, Paulo vai dizer para Timóteo que ele havia deixado ele, lá em Éfeso, para admoestar algumas pessoas que não ensine outra doutrina. Porque outra doutrina havia entrado na igreja de Éfeso. E essa outra doutrina, com certeza, foi por meio desses lobos vorazes, que destruiu a essência do Evangelho. O que se pregava na igreja de Éfeso? Fábulas, genealogias, coisas sem sentido. Por isso que eu digo para os irmãos, essa igreja se encontra caída diante de Deus, porque ela perdeu a verdade. A verdade foi transformada em fábulas, em genealogias. E aí essa igreja tinha muitas obras. E eu vejo que uma das artimanhas de Satanás em manter a igreja com muitas obras é para esconder a sua deficiência na palavra. Então é muito bonito ter um coral, ter uma grande orquestra, ter um púlpito recheado de homens bem alinhados. Tudo isso chama atenção. Um local tão glamorizado, essa coisa toda, um louvor cheio de luzes, toda essa coisa bonita chama atenção. Sabe o que as pessoas dizem? Gostei do culto. Não é verdade? Nossa, o culto foi muito bom. Mas o que é o culto muito bom? É o culto agitado, onde tem muito entretenimento, onde tem um animador de auditório, onde a nossa alma, nossas emoções são tocadas.
Mas o nosso Senhor se encontra nesse tipo de comunidade, como ele está lá em Laodicea, do lado de fora, para penetrar, porque é o lugar onde ele não tem a chave, isto é, ele não tem autoridade na casa, sua autoridade foi desprezada. E ele é aquele que não é mais o dono da casa. Se a igreja é dele, por que ele tem que bater na porta? Por que ele não tem a chave? Essa é a condição de Laodicea. Mas deixe-me concluir aqui, irmãos. O outro fundamento que o inimigo destrói numa comunidade é o amor. Essa palavra também, devido à filosofia grega, ela perdeu a sua essência espiritual. Perdeu a sua essência. Essa palavra ela precisa ser traduzida, assim como a palavra verdade, dentro da Trindade. A Trindade é uma universidade, onde nós temos toda a eternidade para aprender muitos e muitos assuntos que nós não temos a condição de aprender aqui. Então, um dos assuntos que nós vamos estudar, eu acredito que nós nos interessaremos na eternidade, é conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. O amor, a palavra amor, é a substância, a essência daquilo que é a Trindade. A Trindade é amor. A Trindade, essencialmente, é amor, é um relacionamento de amor. A palavra que define esse amor na Trindade é comunhão. Comunhão é a base, o fundamento de toda atividade da Trindade. A Trindade se move sobre a base da comunhão. Então, comunhão é o aspecto objetivo e o amor é o aspecto subjetivo. Entende? Comunhão é a base de toda atividade da Trindade. Tudo que a Trindade faz é na base da comunhão. Isso é um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo é o amor. O amor. Isso é amor. Deixe-me colocar um texto para vocês. Efésios, capítulo 6, versículo 24. Paulo vai dizer que a igreja de Éfeso amava o Senhor com amor incorruptível. No texto grego, essa palavra aí é infinito. Essa igreja tinha um amor infinito. Um amor que não se corrompia, um amor que não se media. Esse era o amor daquela primeira geração. Agora observe, irmãos, que 10 anos haviam se passado. Paulo está dizendo para esses cristãos em Éfeso, através da carta que ele enviou para Timóteo, que eles haviam permitido que outra doutrina entrasse ali. Essa outra doutrina destruiu a verdade, o Evangelho e também o amor. Olha o que o Senhor diz aqui na carta à igreja de Éfeso. Sabe quantos anos se passaram? Desde quando Paulo chegou aqui ao tempo que João escreveu, aproximadamente 30 anos. Olha o que o Senhor diz: deixastes o teu primeiro amor. É o versículo 5 de Apocalipse 2. A palavra primeiro aí vem de um vocábulo grego que é proten, da onde nós podemos extrair aqui principal, o melhor, o melhor, o melhor. Vocês deixaram o melhor, vocês abandonaram o melhor no seu amor. Veja que outrora essa igreja, ela amava o Senhor com amor infinito. Hoje nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, é que ela abandonou o melhor do seu amor. Como é possível isso? Então, eu digo para vocês que essa é uma gloriosa exortação para nós. É um glorioso farol que Deus coloca para nós. É esta mensagem, esta carta. Como é possível perder um grande mover de Deus? O Senhor tem dado tanto para nós esse tempo. O Senhor tem dado tanto para vocês aqui. Eu tenho ouvido tantos testemunhos que o Senhor tem feito aqui. E com certeza Ele vai fazer muito mais. Ele vai dar muito mais. Amém. Mas não esqueça isso, irmão. Eu sempre lembro os meus irmãos lá em Goiânia. Há pouco tempo nós estávamos meditando sobre isso. E durante 25 anos que eu caminho com os irmãos, sempre nós revisamos isso. Sempre de uma maneira nova. Sempre o Senhor nos traz algo novo. Mas olhando para a essência desses textos.
para que nós não venhamos nos perder, irmãos, na caminhada. Porque é tão fácil nos perder. Você tem um pequeno desvio, há uma pequena coisinha que é introduzida, há um comportamento que às vezes a gente nem nota que isso vai causar algum dano. Causa. Porque nós, irmãos, nós temos toda a capacidade de errar, de falhar. O Espírito Santo aqui não erra. Por isso nós temos que nos submeter a Ele. Porque essa carta é uma gloriosa advertência para nós, uma solene advertência. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós sejamos esta igreja de Éfeso na sua primeira geração. Aquela geração que amava o Senhor com amor infinito. Aquela geração onde a palavra, o Evangelho tinha chegado no ponto mais alto. Que nós não viemos perder isso. Que nós temos o coração sempre quebrantado. Que o Senhor, ao nos julgar, Ele não tenha que dizer, tenho, porém, contra ti. Mas que Ele possa dizer para nós aquilo que Ele disse para a igreja de Filadélfia. Que Ele via naquela igreja tantos valores, tantas virtudes, mas Ele diz assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quando você termina essa carta, no capítulo 3 de Apocalipse, você inicia o capítulo 4, o que está escrito no início do capítulo 4? Eis uma porta aberta nos céus. A hermenêutica nos ajuda a entender isso, porque o Senhor diz para essa igreja de Filadélfia. Sabe o que é Filadélfia? É o amor entre os irmãos, é a comunhão dos santos. O Senhor diz para essa igreja, eu coloquei em ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aí logo a seguir, eis uma porta aberta nos céus. É isso, porque a igreja tem que ser esse lugar onde os céus e a terra se encontram. Nós temos que ser uma comunidade acorrentada pelo trono de Deus, uma comunidade que ama o Senhor, uma comunidade que tem um viver simples, uma vida espiritual profunda. É isso que nós temos que ser. O Senhor vos abençoe com essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo que nós passamos aqui diante do Senhor. Amém. Ouvindo a tua palavra, meditando nesses textos. Amém. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo possa imprimir no nosso coração esta palavra. Amém. Corrige o que tem que ser corrigido em minha vida, na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Mas que o Senhor tenha avanços no meio do teu povo. O Senhor tem em nós essa porta celestial, onde o Senhor está nos conduzindo, onde o Senhor está nos levando a experimentar o Senhor de uma maneira tão profunda nesse tempo. Senhor, venha, viva-me no meu amor por Ti, no meu anelo por Ti, no meu desejo por Ti, na minha busca por Ti. Assim eu peço pelos meus irmãos aqui, que o Senhor possa impressionar o nosso coração mais e mais pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós venhamos ser tomados de anelo por Ele. Amém. Não permita que o inimigo venha destruir em nós a verdade, o Teu Evangelho, a Tua palavra. Amém. Essa palavra que o Senhor tem nos dado. O Senhor não permita que o inimigo venha diluir ela em nós e entre nós. O Senhor não permita que o inimigo venha destruir a verdadeira comunhão. Amém. Essa comunhão que deriva do relacionamento daquilo que é a Trindade. Esse Deus comunhão que nos é dado. Esse Espírito Santo que é o elo de toda a comunhão da Trindade e que veio habitar dentro de nós. Amém. Ele veio produzir este amor no sentido horizontal, como também no sentido vertical. Amém. Nosso amor pelo Senhor e o nosso amor pelos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que estes dois grandiosos fundamentos, Senhor, sejam os fundamentos da tua casa aqui em Cascavel, amém, do teu povo aqui em Cascavel. Amém, sim, que esta igreja esteja sendo edificada nesse grandioso fundamento da verdade, nesse grandioso fundamento do amor. Amém, em nome de Jesus, guarda-os em teu nome, é o que eu te peço. Amém, em nome de Jesus. Amém.
fez, nós provamos